Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboc. Vamos orar. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Você sabe me dizer o que torna uma árvore forte? Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. É justamente a raiz, a profundidade da raiz de uma árvore, porque é através da raiz que é retirada a água e os sais minerais para o sustento da árvore. Vamos ao tema de hoje. Enraizados como cedro do Líbano. Nosso texto base está em Colossenses capítulo 2, verso 7, que diz assim: estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Que tremendo esse versículo. A raiz, ela garante a firmeza da árvore, ela garante a nutrição da árvore, ela garante a sobrevivência. Sem raiz, a árvore não sobrevive, planta nenhuma sobrevive sem raiz. A função da raiz é justamente firmar a árvore, sustentar a árvore no solo para poder absorver os alimentos, a água e os sais minerais. Provérbios, no capítulo 12, verso 3, a parte B, faz uma alusão ao justo e fala: mas a raiz dos justos não será removida. Olha que importante nós termos uma raiz firme, que importante nós estarmos alicerçados naquele que cuida de cada um de nós. Em outra versão, esse versículo fala que a raiz dos justos ela é firme e não será arrancada. É muito importante estarmos sempre olhando de onde nós estamos retirando o nosso alimento. E o salmista, ele mostra que eu, que você, que nós somos plantados pelo Senhor. Salmo 104, verso 16. As árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou. Somos comparados ao cedro do Líbano, somos comparados pelo Senhor a uma árvore. Vamos entender a necessidade de estarmos enraizados em Cristo, de estarmos firmes justamente na analogia da árvore cedro do Líbano. Vamos conferir Salmo 92, verso 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Crescerá. É uma fase de desenvolvimento. O cedro, ele cresce, mas ele cresce lentamente. Ele cresce verticalmente. Mas aí nós olhamos para nós, assim como nós devemos crescer verticalmente em Cristo. Porque nós devemos viver para Cristo e nós devemos viver por Cristo. Paulo fala em Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E Paulo, ele traz justamente a necessidade de estarmos crescendo, de estarmos nos desenvolvendo em Cristo. Nós precisamos crescer em Cristo, precisamos crescer na graça e no conhecimento. A árvore do Líbano, ela cresce cerca de 40 metros de altura. É uma árvore imensamente grande. Nos 3 primeiros anos, a raiz do cedro do Líbano tem 3,5 metros. E ela é muito interessante porque 3,5 metros é só de raiz. Quando olha a superfície do cedro do Líbano, tem somente 5 centímetros. Olha que interessante. Ela gasta esses 3,5 anos para se enraizar, mas já a partir do 4º ano, começa a se desenvolver a parte de cima, mas continua desenvolvendo a raiz. Esse desenvolvimento que a gente vê nesses 3,5 anos é algo interno, é algo que ninguém vê, é algo que não é visto pelos homens, como diz 1 Samuel 16, 7, a parte B.
Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor, ele olha para o coração. E é justamente isso que o Senhor nos mostra, que nós precisamos estar sempre diante dele, sendo observado, sendo cuidado, mas crescendo no conhecimento a ele. Segundo Pedro 3,18 fala assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Para crescer na graça e no conhecimento é somente através da palavra. 1 Pedro 2:2. Desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. É por isso que eu preciso entender que eu preciso crescer na palavra, eu preciso conhecer a palavra, porque somente assim eu cresço na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Então, depois que eu cresço na palavra, que eu vou absorvendo da palavra aquilo que é necessário para o meu crescimento, sabe aonde que eu vou crescer? Na fé. Segundo Tessalonicenses 1:3 fala assim: caros irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós, aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Eu acho impressionante quando Paulo fala: é necessário eu crescer na graça, é necessário eu crescer no conhecimento, é necessário eu crescer na fé, porque assim eu cresço no amor de Cristo, no amor de uns para com os outros. E uma característica do cedro do Líbano, além dele crescer verticalmente, ele floresce. Provérbios 14, verso 11, a parte B diz assim: a tenda do justo florescerá. E quando Salomão fala que a tenda do justo florescerá, e comparando aos cedros, ele floresce. Oséias 14, verso 5 fala: eu serei para Israel como orvalho. Olha que tremendo! Ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o Líbano. Olha, o cedro do Líbano, ele é um símbolo do Líbano. Por isso que fala: eu serei para com Israel como orvalho. Sabe, o orvalho, ele vem à noite, ele refresca, ele rega a terra, ele umedece a terra. E justamente é isso que o Senhor mostra: eu serei para Israel, mas para todos aqueles também que o amam, que o temem, que o adoram, que o servem. E os cedros, além dele florescer, ele tem uma característica: os cedros do Líbano, ele tem a característica de sempre estar verde. Provérbios 11:28, Salomão fala assim: quem deposita confiança em suas riquezas, certamente se decepcionará, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. É justamente isso. Assim como o cedro do Líbano, sempre ele está com as suas folhas verdes. A Bíblia fala que os justos florescerão como a folhagem verdejante. Jeremias 17, de 7 a 8, fala: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto, porque a profundidade das raízes, ela retira justamente lá dos lençóis freáticos aquilo que é necessário para a sobrevivência. Por isso que ela não vai ficar ansiosa, por isso que ela não vai
se desgastar, não vai murchar, não vai morrer, porque ela tem raízes profundas. A madeira do cedro do Líbano é uma madeira sólida, é uma madeira forte, é uma madeira durável. É interessante que é uma madeira que não se deteriora, por ser uma madeira nobre. Ela foi usada pelo rei Salomão na construção do templo. É interessante também você entender que a circunferência do tronco, ela tem 14 metros aproximadamente. Mas vamos ver ela sendo usada por Salomão, 1 Reis 6:18. O interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores abertas, tudo era de cedro. Não se via pedra alguma. A construção era uma construção perfeita, era uma construção direcionada pelo nosso Deus. Aí você observa que por ela ser uma madeira nobre, uma madeira sólida, uma madeira durável, ela não se deteriorava. E o Senhor, ele sempre tem o melhor para as coisas dele. E nós somos o melhor para ele. E como nós somos o melhor para ele, ele nos fortalece, ele nos sustenta, ele nos ajuda. Paulo fala em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. É no Senhor. Quando estamos enraizados no Senhor, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Ainda o salmista, ele fala no Salmo 63, verso 8, que a minha alma a ti se une e a tua destra me sustenta. O cedro do Líbano, por ser justamente essa madeira forte, sólida, ele era o que? Sustentado por quem? Da onde a raiz tirava a energia. E a gente vê, justamente, nós somos sustentados pelo Senhor. Por isso que o tema enraizados é enraizados em Cristo. Por isso que quando nós trazemos a analogia do cedro do Líbano, dá para a gente entender a necessidade de estarmos enraizados em Cristo. E as raízes do cedro do Líbano são incorporadas, sabe aonde? Nas rochas. As raízes, elas abraçam as rochas e fica cada vez mais firme, fica cada vez mais forte, fica cada vez mais resistente. Por isso que o cedro cresce 40 metros, tem outras pessoas que falam até 50 metros. Sabe quem é a nossa rocha? Vamos conferir o que Paulo fala em Efésios 2:19-22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês estão bem edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Jesus Cristo é a nossa rocha. Jesus Cristo é a nossa pedra angular. A Bíblia fala que Jesus Cristo foi rejeitado pelos edificadores, mas ele foi aceito por nós e somos alicerçados nele. Somos assim como as raízes do cedro do Líbano. Nós temos as nossas raízes incorporadas em Cristo, que é a nossa rocha. Segundo Samuel, capítulo 22, verso 32, fala assim: porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Nosso Deus, nosso Senhor, Ele é a nossa rocha, onde nós temos que estar entrelaçados. Isaías 26:4 fala: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Por isso que o cedro do Líbano cresce tanto, por isso que nós precisamos estar alicerçados, enraizados na rocha, que é Cristo Jesus, para podermos crescer, para podermos dar frutos, para podermos estar perfumados, porque o cedro, ele é perfumado, ele exala perfume para todos os lados e é um perfume muito bom. Mas uma coisa muito legal é a gente entender que o perfume do cedro afasta os insetos. E quando nós estamos em Cristo, você acha que as pessoas que não querem saber de Deus, que não querem comprometimento com Deus, que eles gostam de ficar perto de nós? Gostam não. Eu posso falar isso para vocês por experiência. Mas segundo Coríntios 2:14-16 fala assim:
E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o lugar o cheiro, né? A fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, somos, eu sou, você é para Deus o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem, porque nós estamos exalando o bom perfume de Cristo, assim como o cedro do Líbano exala um bom perfume para estes, continuando o versículo, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. Para estes que não querem saber de Deus, eles se afastam de nós, eles não querem intimidade conosco não, mas por isso que é cheiro de morte para a morte. Mas em compensação, para aqueles que querem servir o Senhor, eles querem mais é estar próximo, é estar unido, é estar junto, sabe por quê? Porque assim como as nossas raízes estão fixadas em Cristo, nós também, a Bíblia fala, Paulo fala no versículo chave, no versículo base, que nós estamos alicerçados em Cristo. O cedro do Líbano, ele é frutífero. O fruto dele, diz os historiadores, aqueles que entendem, é um fruto doce, é um fruto saudável. João 15:5, Jesus fala assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É por isso que nós precisamos estar enraizados em Cristo, porque se nós permanecermos em Cristo, nós damos fruto, porque sem Cristo não podemos fazer nada. O salmista, no Salmo 92, verso 14, fala: mesmo na velhice, cheios de seiva, e disso produzirão muitos frutos. É independente da nossa idade, enraizados em Cristo, alicerçados em Cristo, arraigados em Cristo, nós damos frutos, independente da idade. Já Paulo fala em Colossenses 1:10, tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Aí a gente olha como é importante a questão de estarmos enraizados, de estarmos aprendendo, de estarmos crescendo, de estarmos vivendo do modo digno que agrada o nosso Senhor. Outra característica importante do cedro do Líbano, ele não depende dos fatores externos, não. É uma árvore majestosa, suporta ventos fortes, calor intenso. Ela não depende da chuva. Olha que tremendo, sabe por quê? Porque as raízes do cedro do Líbano são profundas, busca águas lá dos lençóis freáticos. E olha, e nós também somos assim, nós nos enraizamos em Cristo e fortalecidos em Cristo, entendemos que em Cristo, escondidos em Cristo, vivemos numa torre forte. Salmo 61, verso 3, pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir sol escaldante, que sempre estamos fortalecidos em Cristo, enraizados em Cristo. O que eu quero dizer para você, que pode vir circunstâncias boas, mas também pode vir circunstâncias desagradáveis, circunstâncias desgastantes, circunstâncias tristes, terríveis, mas quando estamos enraizados em Cristo, nós entendemos que o Senhor, Ele é a nossa torre forte. Nós estando enraizados em Cristo, nós entendemos que o Senhor, através do seu imensurável amor, está conosco. Salmo 44, verso 3, o salmista fala: não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória, foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. É justamente a gente entender que todas as vitórias que nós temos não é pela nossa força, não é pela nossa beleza, não é pelo nosso conhecimento secular, mas é por estarmos enraizados em Cristo, pelo amor do nosso soberano Deus, do nosso amado Mestre. Nós somos mais que vencedores. Ainda a Bíblia nos fala que é o Senhor que garante a nossa existência. Nós vivemos
pela glória dele, para a glória dele vivemos por ele, e é o Senhor que garante a nossa existência. Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear é justamente entender que aquele que está enraizado em Cristo é independente dos fatores externos, está sempre fortalecido pelo Senhor, está escondido na torre forte que é o Senhor, está sempre desfrutando do amor e da presença do nosso Senhor, porque o Senhor é o que nos fortalece, o Senhor é o que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos ensina que não temos que ter medo dos fatores externos, nós temos que estar enraizados cada vez mais em Cristo. Deuteronômio 31, verso 6 falam: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, Ele vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Estamos enraizados em Cristo, lançando as nossas raízes cada vez mais profunda, obtendo mais intimidade, mais comunhão. O Senhor nos faz forte, o Senhor nos faz corajosos e o Senhor nos ensina que o medo do externo, das circunstâncias, das dificuldades, o Senhor peleja por nós, o Senhor nos ensina que não precisamos ter medo, porque Ele cuida de nós. Precisamos estar enraizados em Cristo, pois recebemos a Cristo. Se eu recebi a Cristo, então a minha raiz tem que desenvolver. Se realmente eu recebi a Cristo, Cristo está habitando através do seu Espírito em mim, eu tenho que ter raiz. A minha raiz tem que se aprofundar, a minha raiz tem que estar entrelaçada na rocha que é o nosso Cristo e eu tenho que estar vivendo nele. Paulo fala em Colossenses 2, o 6 e o 7, que é o nosso texto base. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Transbordando em gratidão porque eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Transbordando em gratidão porque eu sei que firmado no Senhor, o Senhor vai estar me sustentando, vai estar me fortalecendo. Eu preciso estar enraizado em Cristo porque eu recebi como meu único e suficiente Salvador. E quando estou enraizado em Cristo, eu vou na palavra para que eu possa crescer, para que eu possa frutificar, para que eu possa ser fortalecido. Jesus em João 15, verso 4 fala assim para nós: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Por isso que a raiz tem que estar entrelaçada em Cristo. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto. Se não permanecerem em mim, esta é a necessidade da nossa raiz ter que estar cada vez mais profunda para estarmos entrelaçados em Cristo. Precisamos estar enraizados em Cristo, sabe para quê? Para sermos firmes, para sermos fortalecidos, como Paulo fala em Efésios 3, 16 e 19. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, são as riquezas do Senhor, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, compreender o comprimento, compreender a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Conforme eu vou crescendo, eu vou estar sendo mais e mais cheia da plenitude de Deus. Vamos começar a concluir. Só cresce quem tem raiz. A nossa raiz, ela precisa estar cada vez mais aprofundada em Cristo, porque é Cristo que faz a nossa raiz mais e mais forte. Cristo, ele nos faz
fortes, nos faz sólidos, nos faz frutificar, e somente enraizados em Cristo nós chegaremos à medida de varão perfeito, como Paulo fala em Efésios 4, verso 13 a 16, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu preciso estar enraizada em Cristo para poder sobreviver na guerra espiritual que nós batalhamos, que nós travamos neste mundo, aonde o Deus deste mundo não é o nosso Deus. E aí a gente vê, precisamos estar enraizados em Cristo, porque existem muitos falsos profetas, existem muitas falsas doutrinas, existem muitos ensinamentos que querem nos afastar de Deus, como sendo estratégia do Deus deste mundo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre frutificando, assim também como eu vou deixar o link comparado à palmeira, e que você possa se fortalecer no Senhor, que você possa cada vez mais lançar as tuas raízes para baixo e abraçar a rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.